Shalom Uvraha. Mais uma aula para vocês com o nosso queridíssimo Rabino Goiber. E essa aula é continuação da nossa aula de ontem sobre o Shema Israel, dedicada para a nossa querida Gilmara Rufino, no mérito da elevação do seu querido tio Carlos Guilherme Marques Pereira. Com vocês hoje temos a visita da Hannah, do Shammai, Shalom Brachá. meu querido esposo, Hillel, Eita, Shalom Brachá. e nosso querido Rabino. Shalom Ubrachá. Muito obrigado por participarem das nossas aulas. Continuação da aula de ontem, Ayodi. Pegou? Então, Ayodi é o Sek Batorá, o mitzvot. Um judeu que ele se ocupa com a Torá, o mitzvot, o tzadik Elion, Asher Lechudailah. Ele é um tzadik quer dizer uma pessoa elevada espiritualmente, e ele pertence a essa categoria de judeus que são chamados de que a ocupação deles com a Torá e as mitzvot tem a característica de Yehudá Ilá. O que quer dizer essa Yehudá Ilá? Nós nos referimos a 6 sefirot, lá em cima, definir assim certinho. Uma formação de sefirot é chamada de parsuf. Parsuf quer dizer face. Então tem em aramaico isso é anpin. Então tem o arich anpin, que são as formações de sefirot no Keter, né? O Keter, Chokhmah, Binah. Essas formações do Arich Anpin, que tem a ver com o lado revelado do Keter, o lado oculto do Keter. Então, Arich Anpin quer dizer a longa face. E depois tem o Zeir Anpin, que são sefirot já ligadas ao emocional. E esse Zeir Anpin é o conjunto de 6 sefirot, que elas são a Chesed, a Gvorá, a Netzach, a Hod, Netzach, Gvorá, Tiferet, Netzach, Hod e Sod. Essas 6 sefirot, elas são Zeir Anpin. E depois tem o Malchut é chamado de Nukva. Nukva é o aspecto feminino da sefirot. Então, o Zeir Anpin vai ser chamado de Parsuf, vai ser chamado de pequena face. E vai ter um Yehudá Tatá, quer dizer, a união de baixo, que vai ser a união entre esse conjunto de 6 sefirot chamados de Zeir Anpin. A gente apelida isso na linguagem da Kabbalah, a gente chama isso de Zá. E o Malchut, que é chamado de Nukva, isso vai ser chamado de Yehud Zum. Yehud, a união do Zeir Anpin com a Nukva, com Malchut. Então isso vai ser Yehudá Tatá. Então, vamos ter 2 categorias de judeus. Uma categoria que são pessoas que nasceram numa família de judeus religiosos, desde que eles eram nenês, já todo o ambiente lá era um ambiente judaico-religioso, numa cidade de judeus religiosos, e a primeira língua deles já foi o hebraico, e eles aprenderam já a falar as bênçãos desde pequenininhos, tem lugares lá em Israel que a gente chamava isso de reserva florestal. Bairros religiosos onde todo mundo é religioso. No Shabbat só passa a ambulância se uma mulher tem que dar à luz. Aí a ambulância anda lá e os carros não andam no Shabbat, a não ser que o marido precise levar a mulher para dar à luz, a não ser que alguém precise ir para o hospital, alguma coisa assim. Mas que o ambiente lá no Shabbat, ambiente que todo mundo está vendo que é Shabbat. A criança desde pequeno, ela sabe que 6 dias tem carros na rua, e no Shabbat só vai ter um carro ou outro que Deus me livre. Então tinha o Rebbe de Belzer, Rebbe Belzer, que era o grande. Eles fugiram da Galícia, que esse Galícia é na Europa Oriental, alguma coisa assim, alguma região da Hungria antiga, do Império Austro-Húngaro antigo. E esse Rebbe Belzer, quando eles fugiram para
Palestina inglesa, né, o mandato inglês na Palestina. Então os judeus já tinham começado a construir Tel Aviv. Ele foi morar em Tel Aviv. E lá em Tel Aviv, quando passava um carro no Shabbat, aí ele dava uma brachá. Ele falava, Mazal Tov, Refosh Leima, quer dizer, parabéns, uma pronta recuperação. Aí os Hassidim perguntaram para ele, falaram, olha, se a pessoa ele é um judeu, cara de pau, está viajando no Shabbat, assim, nem no fogo de sábado, você ainda vai dar uma bênção para ele? Tem que mandar esse carro entrar num poste, Deus me livre, de brincadeira, né? Aí ele falou, não, se o judeu está andando de carro no Shabbat, ou está levando a esposa para dar a luz, então por isso que eu estou falando mais alto, parabéns, ou ele está com problema de saúde, está indo para o hospital, por isso que eu falo, Refosh Leima, pronta recuperação. Quer dizer, ele não imaginou que pode ser que um judeu vai viajar no Shabbat por outro motivo. Esse era levar a lebelza. E o que acontece na prática, que tem judeus que nascem, vivem, se casam, têm 10 filhos, casam os 10 filhos, depois tem 100 netos, depois tem 1000 bisnetos, e falecem assim com 80, 90 anos de idade, verdadeiros patriarcas. E esses judeus nunca tiveram um contato direto com assuntos desse mundo, assim, um contato de se envolver com assuntos desse mundo. Lá em Israel tem muito disso, nos Estados Unidos tem muito disso. E tem outra categoria de judeus que já são os judeus do Yehudat Atah. Essa Yehudat Atah, então, quando a gente fala sobre a Sefirá do Malchut, o Malchut, ele é comparado a uma mãe, que essa mãe acabou de dar a luz. E ela está com um nenenzinho, recém-nascido, ela participa de uma saudade, de uma janta de Shabbat. Nessa saudade de Shabbat tem vinho, tem halá, tem peixe, tem saladinha, tem sopa, tem carne, tem sobremesa. E o neném não tem como usufruir de nada disso. Então, a mãe, ela toma o vinho do Kiddush, a mãe come as halot, a mãe ela come o peixe, come a salada, e come a sopa, e a carne, a sobremesa. E depois ela transforma tudo isso no leitinho do neném, ela dá de mamar para o neném recebe toda aquela saudade de Shabbat, mas no nível dele. O Malchut é isso. Essas 6 sefirot lá em cima, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Ve'Yesod, elas repassam para Malchut toda aquela fartura espiritual, toda aquela abundância espiritual, e a Malchut vai transformar isso em bens materiais. Então é claro que não vai ter uma comparação. O leitinho em relação à janta de Shabbat é mais próximo na realidade do que os bens materiais em relação à fartura espiritual. Mas a gente recebe tudo que a gente recebe aqui de bens materiais, de dinheiro, saúde, sucesso, e tudo que a gente tem de bens materiais, eles descem para nós, para esse mundo, por meio da Malchut, e que ela transforma a abundância espiritual, ela rebaixa isso a um nível de mundo material. Então, o que está decretado lá em cima, você recebe aqui embaixo. E aí entra a Sefirat Malchut nesse assunto. E o que acontece? Tem uma regra, um conceito cabalístico chamado Shebirat HaKelim, a quebra dos receptáculos. Então, o mundo que antecedeu o nosso mundo, ele se chama de Olam Atov. Ele vai ser chamado de um mundo vazio e desolado. E esse Olam Atov, que antes de ser o Olam Atov, antes de ele ser um mundo vazio e desolado, ele era o Olam HaNikudim, o mundo dos pontos. E a gente está falando aqui de um mundo totalmente espiritual, que não tem lá, que ele é tipo a raiz de várias coisas que tem nesse mundo material, mas que o nível dele é o brilho do sol no sol. Quer dizer, o nível dele é tão espiritual que não tem como ter lá uma criatura que tenha uma identidade própria.
E naquele mundo, o Lama Tou teve a quebra dos receptáculos. E os receptáculos se quebraram. A partir desses receptáculos quebrados, isso foi a matéria-prima da criação do material. Então está escrito que Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz v'haaretz hayta tohu vavohu. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava vazia e desolada. Para como podia estar vazia e desolada? Se Deus acabou de criar, vazia e desolada, o que é isso? Então diz o Zohar, a terra estava antes de ter sido criada, ela estava vazia e desolada. Mas depois que foi criada, já não estava mais vazia e desolada. Quer dizer, esse vazio e desolada estava antes de ter sido criada, antes do Bereshit bara Elokim, antes de no princípio Deus criou. Então o Zohar tenta encontrar uma palavra em hebraico para uma matéria, uma coisa que existe, mas que ela não tem tamanho, não tem medida, não tem peso, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, não tem. Conta os dedos da mão e os dedos dos pés e você vai chegar. Quantas coisas isso não tem? Não tem nada, não tem. Ela não é identificável. E mesmo assim ela existe. Em hebraico não tem um nome para uma matéria dessas. Em aramaico o Zohar não encontrou também. Mas encontrou no idioma grego antigo um nome chamado de Yuli, que é uma matéria que ela não tem tamanho, não tem medida, não tem cor, não tem peso, não tem aparência, não tem, mas existe. Então, o Zohar diz que Hashem ele usou os receptáculos quebrados do mundo do Tou para fazer a matéria do mundo material, e as luzes caídas do mundo do Tou, elas caíram até o fundo da panela, até o fundo do nosso mundo material. São revelações divinas enormes, mas que caíram lá embaixo. E nos exemplos da Torá, a revelação divina vai ser chamada de Or Ein Sof, a luz infinita. E dentro desse mesmo exemplo, a Kabbalah vai chamar, o Zohar vai chamar de Nitzotzot, faíscas, porque a luz, ela é uma luz grande, e uma luz pequena, um Nitzotz, uma faísquinha. Então, essas Nitzotzot, que nós vamos chamar elas assim de pequenas, vamos chamar de Nitzotzot, porque chamar de faísca, a pessoa vai imaginar a faísca, e você não pode imaginar a faísca porque não é faísca. Quer dizer, são grandes revelações divinas, mas em relação à luz infinita de Hashem, elas são pequenas, mas em relação a nós, são coisas enormes. Então nós vamos ter que trabalhar nesse mundo, fazer um zikur, sendo que essas revelações divinas, elas caíram muito fundo, caíram no fundo da panela. Nós vamos ter que fazer o birur. Birur tem um trabalho em Shabbat que é chamado de borer, separar. Então a gente pode separar o lado bom da coisa ruim, então você tira o peixe do espinho, mas no Shabbat você não pode tirar o espinho do peixe, você pode tirar o peixe do espinho. Por isso que inventaram o gefilte fish. Gefilte fish não tem esse problema, você pega numa máquina de moer, pega a halá que sobrou do Shabbat passado, corta o bolor assim com uma faquinha, tira a parte embolorada. Não deixa de ser pão. Não deixa de ser pão. E aí você pega um peixe com os ossos, com tudo, coloca numa máquina de moer à mão, porque se for elétrica ela vai travar, porque tem lá os espinhos do peixe. Assim que a gente fazia lá em Israel, gefilte fish. E coloca uma cebola, uma cenoura, moe tudo junto e vira uma massa. Você faz isso um rolo, assim, aí pode falar rolo. Forma cilíndrica, coloca para cozinhar, depois você corta em fatias. Isso é um gefilte fish. Não pode faltar cenourinha. E não pode faltar cenourinha e temperos. Eles colocam uma quantidade de açúcar, você não tem ideia da quantidade de açúcar que entra no gefilte fish. Mas o segredo do gefilte fish é o açúcar. É peixe doce. Na Europa isso era uma coisa muito comum.
E aí, na nossa yeshiva, em Kfar Chabad, em 1978, eu tive uma pergunta: que brachá se faz para o gefilte fish da yeshiva? Se a gente fala shakol, que é a brachá do peixe, ou se fala motzi, que é a brachá do pão, de tanta ralá que tinha naquele gefilte fish. Era Mais ralado que peixe. Então, o que acontece? O boreiro, que é esse trabalho que... Então, o gefilte fish, os ossos lá foram moídos, e depois que foi moído, foi cozido. Quer dizer, você não se lembra, na hora que você come o gefilte fish, você não se lembra que tinha osso naquele peixe, né? Mas um peixe normal, você compra um tambaqui para Shabbat, aí você vai ter que tirar a carne do osso e não o osso da carne. Então, borer é a separação entre o lado bom e o lado ruim. No Shabbat você separa o lado bom e deixa o lado ruim, então você coloca a melancia na boca e cospe a semente. Você não pode tirar a semente da melancia, você pode tirar a semente da sua boca. Então, tipo, você não pode... como se diz, agora tem vários exemplos, tem inúmeros exemplos assim, não vamos entrar em todos os exemplos do boreiro, mas geralmente assim, se uma criança tem uma salada de pepino com cebola, a criança gosta do pepino, não gosta da cebola, aí você não pode tirar a cebola e deixar o pepino, você tira o pepino, coloca em outro prato e dá para a criança. E na prática, assim, tem vários e vários exemplos para o boreiro, e aqui que a gente está falando sobre uma coisa espiritual, a gente está falando assim, imagina que você está trabalhando num garimpo de ouro, de prata, e você tem lá a terra misturada com ouro. Então tem um forno que esquenta essa terra assim, muito, muito esquentada, e o ouro derrete e vai vazando assim para fora desse forno. Isso também é chamado de birur, é o refinamento. Quer dizer, você está separando o ouro da terra, ou a prata da terra. Então, a Avodat Birurim, o trabalho vamos chamar isso do refinamento desse mundo. Refinar o mundo. O que a gente vai fazer? Tem que chegar lá embaixo, aonde esse nitzotz, onde esses nitzotzot caíram, e lá embaixo a gente vai ter que se envolver com o assunto onde o nitzotz está caído, e dessa maneira a gente consegue elevar ele, e para isso a gente tem que estar lá embaixo, no lugar onde ele está, lá no fundo da panela. Então, no exemplo que a gente deu ontem, o exemplo do Midrash, tinha uma princesa, e a princesa passou do lado da cozinha do palácio e ela sentiu o cheirinho da raspa do tacho, do fundo da panela. O queimadinho lá, onde tem todos os temperos, que eles não eram coisas comestíveis antes de colocar lá. Você nunca vai pegar aquelas bolinhas, pimenta do reino in natura, e pegar uma colher, colocar na boca e mastigar. Quer dizer, não são coisas comestíveis, mas na hora que ela já foi cozida junto com os vegetais, junto com os legumes, ela já se tornou uma coisa mais gostosa do que... o próprio sabor que ela deixou na sopa. Isso. Aí a princesa, ela viu que pegaram a sopa e colocaram Você falou ontem, a travessa. Sim, Colocaram na travessa. Na sopeira. E a raspa do tacho vão jogar fora. E ela sentiu o cheiro, ela viu que aquilo era a melhor parte. Lá estão todas essas coisas que antes não eram comestíveis, agora elas ficaram mais gostosas do que a própria sopa. Se ela for pedir isso, ela está com vontade. Se ela for pedir, não vai ser bonito. É uma princesa, ela quer a raspa do tacho. Se ela não pedir, ela vai sofrer, que ela queria comer aquilo, ela não está recebendo o que ela queria. Então ela pede para os servos dela para trazerem isso para ela, sem publicar, sem fazer propaganda, sem colocar no Instagram, no Facebook, no X, hoje tem X, porque não é bonito para uma princesa comer a raspa do tacho. Então os servos dela trazem isso para ela sem que ninguém fique sabendo. E esse exemplo vai ser dado para essa categoria de pessoas
que ele tinha que nascer lá embaixo, ele queria ser judeu, ele nasceu não judeu. Ele não tem como provar que ele é judeu, mesmo que ele nasceu num lugar que tem uma mistura, mas ele não tem como recompor a história dele. 500 anos, vou contar um exemplo disso para vocês. Tinha o Maurício de Nassau, era o governador dos holandeses em Pernambuco. E eu vi uma carta da USP, um livro da USP que tinha lá no Centro da Cultura Judaica de Taubaté. Tem cartas traduzidas do Maurício de Nassau com o governo de Haia, governo da Holanda que era em Haia. E numa dessas cartas, o governo da Holanda fala para ele que pela nossa lei, pela lei holandesa, é permitido para o judeu professar a lei judaica. Temos liberdade religiosa. Mas é proibido para o judeu converter um cristão ao judaísmo. E eles trazem lá a reclamação, a acusação que a sinagoga de Recife está convertendo cristãos ao judaísmo numa quantidade assim fora do comum, e que eles explicam lá como foi feito o Brit Milá, e que depois fizeram o Beit Adin, levaram a pessoa para o mikveh, e dão detalhes sobre a conversão, que você vê que é uma conversão de verdade. E aí o Maurício de Nassau responde para eles que essas pessoas que estão se convertendo, eles não são cristãos. Ele atesta que eles não são cristãos. Ele fala assim, eles são judeus, que os portugueses converteram eles à força ao cristianismo, e esses judeus estão voltando para o judaísmo. Então, na hora que o Maurício de Nassau explicou isso para eles, eles entenderam, fecharam a pasta. Tá bom, então esses não são cristãos, porque o judeu continua sendo judeu, não adianta você jogar uma água benta nele lá e falar que ele é cristão. Então agora, o governo da Holanda entendeu isso, o Maurício de Nassau entendeu isso, então por que o Rav Yitzhak Abuav, que fez essas conversões, ele não entendeu isso? Porque ele fez a conversão. Se está se tratando de judeus que 130 anos atrás os bisavós deles tinham sido convertidos ao cristianismo, cada um pode falar que, olha, a minha mãe, a mãe da minha mãe, e a avó da minha mãe, a bisavó da minha mãe, cada um se lembra quem era a bisavó dele. Mas não, já não tinha mais como provar quem era quem. Quais são os motivos? A gente não sabe, mas já naquela época já não tinha mais como provar quem era quem. Então todo mundo se converteu. Imagina hoje. Então hoje que estamos, lá era 140 anos, 130 anos depois da Inquisição. Já não tinha como provar quem era quem. Hoje estamos 500 anos depois da Inquisição. Não tem como provar quem é quem. Dos filhos desses. Oi, bem. Que estavam lá, né? Sim. Uma vez já foi no computador, ele teve que espremer o computador. Então, o que acontece? Na Itália, no ônibus está escrito: não fale com o motorista, senão com qual mão ele vai dirigir. Então, Não mas, fale com a Rabino quando ele está gravando. não coloca água perto. Aí, o que acontece na prática é o seguinte, que essa pessoa nasceu no Brasil, num lugar que não tem judeus. Alguém uma vez me ligou do Vale do Xingu. Conversou comigo meia hora, não sabia que ele não era judeu. Pronunciou as palavras em hebraico certinho e estava pesquisando sobre. Então, até que no final pergunta, tá bom, então qual é a sua pergunta? Ele fala, ai, Rabino, eu quero muito me converter ao judaísmo. Eu falo, não sabia que você não era judeu. Então, qual é a sua comunidade, onde você está frequentando? Ele fala, nunca vi um judeu de verdade na vida. Eu estou aqui no Vale do Xingu, nunca vi um judeu na vida, mas quero muito me converter. E da onde vem esse não da alma divina? Exatamente. Agora, por outro lado, eu moro no Bom Retiro. Bom Retiro, 50 anos, desde a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi em 1958, alguma coisa assim. Tem, pelo menos nos últimos 50 anos, tem uma comunidade coreana que conviveu com a maior comunidade judaica da cidade. Eles estudaram nas escolas judaicas. Cada vez que saía um judeu, mudava para Higienópolis, saía um coreano, entrava na classe no lugar desse judeu, até que as escolas judaicas se fecharam por não ter mais judeus nelas. Os coreanos
eles eram budistas, chegaram no Brasil, eles se converteram a 5 ou 6 linhas de cristianismo, tipo pentecostal e testemunha de não sei das quantas, e tem lá tudo, uma igreja de cada coisa. Sim. E nunca, em 50 anos, esses coreanos que conviveram com os judeus, estudaram na escola judaica, conviveram com 11 sinagogas, e eles deixaram o budismo e se converteram ao cristianismo, e nunca, nem um, a gente não tem nem um. Você não tem como apontar, falar em uma sinagoga numa cidade de 13 milhões de habitantes, em uma sinagoga vai ter um coreano que se converteu. O brasileiro me liga do Vale do Xingu, ele quer ser judeu, nunca viu um judeu na vida, ele já estudou pela internet, ele já sabe tudo. Os mineirinhos em peso aqui, os goianos, Então, o que acontece na prática? Aquela alma caiu lá embaixo. Sim. É uma alma judia, no fundo da panela, uma alma judia que ela é filha da filha da filha da filha da filha de uma mãe judia, que essa alma judia, essa alma divina está atraindo essa mulher para o judaísmo, e no lugar dela ir fazer compras no shopping, ela está indo agora procurar uma aula de Torá, está fazendo uma visita na nossa instituição. No lugar de estar fazendo compras para a criança, deixa a criança lá 200, 300 quilômetros. Quantos quilômetros são daqui até Rio Claro? Quase umas 2h30. 2h30 de viagem. No lugar de ir passear no shopping, comprar umas coisas lindas que não tem lá, no lugar disso, eles vêm para uma aula de Torá. Então, isso é manifestação da alma divina. Quer dizer, não tem como a pessoa estar aqui, o que está atraindo alguém que nasceu em Rio Claro para uma aula de Torá. Sem ter recebido uma educação, nada, sem ter, ao contrário, a educação foi contra isso. Contra isso, tudo católico, tudo... espírita, macumba e umbanda, e você fala, pô, como pode ser que uma pessoa que saiu de um meio brasileiro, assim, de religiões brasileiras, e ela vem para o judaísmo, isso é a alma divina despertando. Não tem como recompor agora 500 anos de história, então a gente faz uma conversão. Mas agora você pergunta por que Hashem fez isso? Você fala, meu Deusinho querido, como você faz uma coisa dessa? Você quer que essa alma volte para o judaísmo, você coloca ela no lugar daqueles, por que você colocou essa pessoa naquele lugar? Por causa desses netzutzot. Que aí você está lá onde o Netzotz caiu, aonde o Netzotz caiu, você cai atrás dele para pegar ele. Agora, para resgatar o Netzotz, é uma guerra, é uma luta, porque a Sitra Achara que está segurando aquilo, que está vivendo daquilo, está sugando as forças. Porque é um parasita daquilo. Porque vou te falar como funciona o negócio. É assim, lá de cima tem uma cota para cada coisa. Uma cota de vitalidade. E essa vitalidade, ela começa do mundo espiritual, ela se transforma em bens materiais, e tem uma cota específica para a Sitra Achara. O que é a Sitra Achara? O Zohar, ele traz um exemplo, ele fala assim, quando Deus criou o mundo, por que Deus precisou, no dia que ele criou os anjos, por que ele precisou criar um anjo da morte? O anjo da morte é chamado de Satã. A palavra Satã em hebraico quer dizer desviador. Stiá é desvio. Então, o anjo da morte, no 6º dia da criação, ele baixou na Eva, ele baixou na cobra e convenceu o marido de comer aquela fruta que Deus tinha falado para não comer. Esse anjo foi criado para quê? Então, diz o Zohar, ele traz 2 exemplos. Traz o exemplo de um rei que tinha um filho amado, e esse filho amado, o rei queria, sim, o filho para ele era a coisa mais importante do mundo. Então ele queria fazer um teste para o filho, para ver se o filho vai ser um corrupto ou vai ser uma pessoa assim de valor, de caráter. Então o rei contratou uma prostituta, assim diz o Zohar. Essa prostituta é esse Satã, é a função do Satã. É que ela vai tentar seduzir o filho do rei, e se o filho do rei
se manter firme, não cair na sedução dela, o rei vai ver que, olha, ele é gente fina. Se ele cair na sedução dela, qual vai ser o problema? Se ela não fizer o trabalho dela de seduzir o filho do rei, o rei vai falar, pô, eu estou te pagando. Você não está trabalhando. Se ele cai na lábia dela, o rei vai ficar bravo com ela. Vai falar, a única coisa que eu tenho nesse mundo é meu filho, e olha o que você me fez. Então, ela, por um lado, tenta seduzir o filho do rei, Mas torcendo para que ele não caia na lábia dela. Isso é o Satã, isso é o anjo da morte, isso é a Sitra Achara, o que é chamado de outro lado. Como o rei paga o salário para essa mulher? Ele não quer olhar para a cara dela. Ela destrói famílias. Como ele paga o salário dela? Jogando o dinheiro dela pelas costas. Ele não quer olhar para ela. Então ela vem receber o salário dela, ele joga pelas costas, ele não quer virar a cabeça para ver quem é. Então, a Sitra Achara, ela é chamada o outro lado. O lado das costas, o lado de trás. É porque ela recebe a vitalidade dela de uma maneira indireta. Ela não recebe diretamente do Sefirat HaMalchut. O Sefirat HaMalchut vai repassar para um malach, para um anjo Memtet. Esse anjo vai repassar para 70 anjos que já são do lado da Tume, do lado impuro. Eles vão repassar, ou seja, assim, todos os animais impuros, tudo que tem nesse mundo que não é puro, vai receber a cota de vitalidade dele, uma cota, um número, uma coisa limitada, Mibechinat Ahoraim, aspecto de por trás das costas. Então essa Sitra Achara tem um jeito dela receber mais. Ela tem a cota dela, mas tem um jeito dela conseguir mais vitalidade. Ela recebendo de alguma coisa da Kedushá, de alguma coisa do lado bom que está na mão dela. E aí, dessa maneira, tipo assim, os judeus que estão sequestrados na faixa de Gaza, que Hashem liberte eles imediatamente. Mas os terroristas lá estão recebendo 1001 regalias por causa daqueles judeus que estão lá, que o governo de Israel fica com medo de bombardear certos lugares, porque talvez estejam lá os reféns, e fica com medo de não dar dinheiro para eles, porque talvez eles não vão dar comida para os reféns, e fica com medo de fazer muitas coisas. Então, quer dizer, eles estão recebendo muitas regalias por causa que eles estão segurando aquelas pessoas, e para que aquelas pessoas não venham a falecer, lá o governo de Israel deixa passar ajuda humanitária. E imagina, podia terminar essa guerra em 10 dias se não tivesse eletricidade que o governo de Israel dá para eles de graça. Se não tivesse essa ajuda humanitária, em 10 dias eles iriam se render. Mas por causa desses reféns, aí deixaram passar ajuda humanitária, deixaram tudo. Então, esses netzotzot que eles estão na Sitra Achara, eles caíram lá embaixo, no meio das idolatrias, no meio das... E aí você nasce lá para resgatar esse Nitzot. E aí você tem uma luta contra essa Sitra Achara, que ela vai falar, peraí, você quer resgatar o Nitzot que está sequestrado aqui na nossa mão? Então a gente vai brigar. E aí tem toda essa dificuldade, você fala, uau, eu moro longe, queria morar perto, e na minha cidade não tem sinagoga, como eu vou fazer? Começa toda aquela luta. E a minha loja está numa cidade, eu estou na outra, mas eu quero morar onde tem a Torá. E começa toda aquela luta. Então aqui dentro ele vai explicar isso agora de um jeito assim bem prático, vamos dizer assim. Estamos dentro da área, Baruch Hashem. Então essa foi uma akdama. Então, היהודי עוסק בתורה ומצוות, הצדיק עליון השייך לחודאי לה. Até aqui está... מבחינתו, העולם בטל במציאות. Então, esse judeu que ele nasceu numa comunidade judaica, desde pequeno ele estuda a Torá, cumpre as mitzvot. Em relação a ele, העולם בטל במציאות. O mundo não existe. Eles são uma reserva florestal. Você fala para eles, conta para eles coisas desse mundo, eles não sabem o que é isso. Baruch Hashem. Então, naquela ingenuidade, assim, são uma reserva florestal. Por isso, ele não tem a capacidade
de resgatar esses netzotzot. Ele é um judeu religioso com meia branca até o joelho, com peota até a cintura, com Streimel e Beckett, e ele não conseguiria morar em Rio Claro e falar português e vir de uma família de religiões brasileiras e resgatar aqueles netzotzot que caíram naquele lugar. Então, esse trabalho eles não tem como fazer, que é chamado de Avodat Birudim. Kalmanat levarer velalot et netzotzot, que para separar e fazer subir agora essas netzotzot, essas revelações divinas, shebenyanei olam hagashmi, que elas estão afundadas nos assuntos do mundo material. Este tzorech leitlabesh, você vê que o leitlabesh está com negrita e 2 tracinhos. A gente tem que se revestir begashmiut olam, no lado material do mundo. Kilomar, ou seja, lachush et tam bamachalim, quer dizer, sentir o gosto das comidas, leasik et hamoach benenei kalkala, pensar em como fazer dinheiro, se ocupar com o cérebro em assuntos financeiros, quer dizer, a gente está se envolvendo com o mundo material. E aí a gente consegue resgatar essas netzotzot que caíram no mundo material. Nimtza, que Avodat Birudim, ou seja, o trabalho dos Birudim, desse refinamento do mundo material, Shayechet, ele pertence La'elo shenimtzaim beramah shel Yehudat Atah, para esses que estão no nível de Yehudat Atah, quer dizer, a união de baixo, né, do fundo da panela. Verak, somente eles, mesugalim laredet, eles têm a capacidade de descer, veletlabesh, se revestir, benenei olam, nos assuntos do mundo, velalotam lekdushá, e elevar eles, os assuntos desse mundo para kedushá, para a santidade. Beot tzadikim analim, enquanto que esses grandes tzadikim, essas pessoas muito tzadikim, Eles não se envolvem com o mundo, se envolver, eles morrem. Eles acabam. Acho que eles estão assim totalmente mergulhados nos assuntos de santidade. Todo assunto deles, toda ocupação deles é com o estudo da Torá, o cumprimento das mitzvot. Eles não conseguem se revestir. Esse leitlabesh está com um tracinho antes e tracinho depois. Eles não conseguem se revestir benenei olam, nos assuntos desse mundo. Mesmo o que eles comem, o que eles bebem, não é que eles desceram para o mundo material, eles agora se envolveram com o material. Eles estão comendo, estão bebendo, estão fazendo a mitzvah de comer e beber, né? Está fazendo um kiddush no Shabbat, está comendo uma halá, tipo... וכאמור, צדיק אוכל לסוף הנפשו, כזה, o tzadik ele come para que a alma fique satisfeita, não o corpo. רק יהודי השייך ליחודת התא, somente esse judeu, que o assunto dele é Yehudat Atah, que ele nasceu lá embaixo, ele está totalmente envolvido com os assuntos de baixo, שמי בחינתו עולם קיים, que ele sabe o que ele está vendo de verdade, que existe de verdade, é o mundo material. Ele está vendo as coisas materiais palpavelmente. Ela, Shultafel Avodat Hashem, mas ele entende que essas coisas materiais, elas são secundárias para o trabalho divino. Mas ele está sentindo na pele dele as coisas materiais. Ele pode descer e se revestir benyanei olam, nos assuntos do mundo. Então ele se reveste nos assuntos do mundo e ele entende o gosto bom que tem dentro dos assuntos desse mundo. Mas sendo que ele sabe que as coisas desse mundo estão como se fala, Icarita fala, o principal, secundário, estão secundárias para Kedushá. Ele usa as coisas desse mundo Leshem Shamayim para o trabalho divino. Ele faz elas subirem para Kedushá.
dessa forma, ou seja, assim, você come para ter saúde, para poder rezar, para poder estudar a Torá, você usa os assuntos desse mundo para Kedushá. Quer dizer, você tem um carro para ir para uma aula de Torá, você tem um telefone para ouvir uma aula de Torá no YouTube. Entendeu? Então, agora vamos chegar na parte principal. Não o contrário, né? Que a gente costuma ver o contrário, né? As pessoas usando muito o mundo, muito sim, e não sim. fazendo nada pela Torá. Exatamente. Avodat berurim bera'ash gadol. Então, o trabalho dos berurim, de resgatar essas nessussot, ele acontece com um barulho muito grande. Porque o outro lado vai atrapalhar, o outro lado vai ameaçar, vai tentar te amedrontar. ההבדל בין עבודת הצדיקים בביטול במציאות, a diferença entre o trabalho dos tzadikim em relação ao bitul b'metziut, quer dizer, para eles o mundo não pega um lugar para eles, não é uma coisa importante. Imagina, você vai no Museu de Ipiranga, você vai ver um dinheiro da época de Dom Pedro I. Pode ser o dinheiro que for lá. Você não vai... É muito bonito, uma obra de arte, né? Mas não uma coisa que tenha valor. Então, os tzadikim, o mundo para eles é isso. É um mundo passageiro. Eles estão aqui, por enquanto, para fazer um trabalho e ir embora. Então, eles não são obcecados pelas coisas desse mundo. Bebitul bemetziut lavodat berurim bebitul hayesh. Então, vai ter uma diferença entre esses tzadikim, que o mundo para eles não é uma coisa tão importante, e as pessoas que eles vêm lá de baixo, que eles começaram a trilha deles assim no judaísmo, começaram assim de muito baixo, que essa pessoa, ele sabe o valor das coisas desse mundo, né? E ele se torna mais humilde também. Sim. O que você encontra na superfície, muitas vezes, humilha esses que estão lá embaixo. E esses que estão lá embaixo, eles se tornam pessoas humildes, acessíveis, carismáticas. Por quê? Porque receptivos. Porque eles sabem, é sofrido para eles estar lá embaixo. É difícil para eles emergirem, entendeu? Vir para a superfície, fazer parte de tudo isso, dessa comunidade. Então, muitas das vezes eles são humilhados, escrachados, colocados lá no último nível da prateleira, e quem está lá faz questão de apontar o dedo e dizer assim, ó, você nunca vai sair dali. Então, assim, a pessoa quando está embaixo e sobe, ela traz com ela as midot toda trabalhada, né? O caráter, a humildade. Ela se refina. Ela se refina, porque ela passa por situações que testam mesmo Exatamente. Então, se ela quer realmente fazer o judaísmo, se ela quer realmente... Exatamente. Então, esse refinamento, tipo, a pessoa que já nasceu numa família judia religiosa, num bairro religioso em Jerusalém, em Bnei Brak, que ela cresce nesse meio religioso, o mundo para ela não é uma coisa tão importante. Ela está ocupada com os assuntos de santidade e ela sabe que o mundo é passageiro, então ela não tem a capacidade de se revestir nos assuntos desse mundo para fazer subir esses netzutzot. E a diferença entre essas pessoas que eles estão numa categoria de bitul hametziut. Bitul hametziut quer dizer a realidade não existe. Com essas outras pessoas que eles vivem a realidade, mas eles abrem mão da realidade, isso vai ser chamado de bitul hayesh. Bitul hayesh quer dizer a anulação do ego, a anulação da própria vontade para fazer a vontade divina. Enquanto que o outro já nasceu com a vontade divina, a vontade dele é a vontade divina, desde pequenininho ele foi criado assim. Esse é que vai ter que anular a própria vontade, que ele está obcecado pelos assuntos desse mundo, que ele cresceu dentro dos assuntos desse mundo,
vai ter que anular a própria vontade para fazer a vontade divina. Então isso vai ser chamado de Bitul Hayesh, anulação do ego, né? Mitbate gam betzurat avodah. Então isso vai se revelar na prática no jeito que cada um vai trabalhar, vai fazer o trabalho divino dele. Avodat tzadikim, o trabalho dos tzadikim, zu shebetchum hakdusha, essa que está dentro do ambiente de santidade, mitbatzet besheket, ela acontece de maneira silenciosa. O trabalho desses tzadikim que nasceram já em famílias religiosas e estão estudando o Torá, cumprindo a mitzvah desde pequenininhos, o trabalho deles acontece assim de maneira muito silenciosa. Lelo mavakim, sem brigas. O milchamot, sem guerras. Velachem, Tfilat Shmona Esrei, então a reza chamada de Amidah, a reza do Shmona Esrei, Sheba Murgash Bitul HaMetziut, que essa reza é como se a gente estivesse no mundo de Atzilut, que nela a gente sente a anulação da Metziut, a anulação da realidade, Nemeret Belachash, ela é dita baixinho, sussurrando. Ve'ilo avodat haberurim anasit vegashmiut olam. Mas, por outro lado, o trabalho dos berurim, o trabalho do resgate dessas luzes, dessas revelações divinas que caíram tão baixo, dessas luzes de Tou, ele é feito com muito barulho, porque ele é feito no lado material do mundo, mitbatzet bera'ash, toch kidei ma'avak mitbakesh. Ele acontece com muito barulho, porque a pessoa tem que lutar para resgatar esses netzutzot. Kidei levarer davar gashmi, então ele tem que lutar para fazer o birur, separar essa luz dessa coisa material, transformar essa coisa material em santidade. Quer dizer, isso é uma ação, é uma atitude, é um ato que ele está ligado à luta com esse mundo material. Ou seja, lutar contra o mundo material. Ou seja, dá um exemplo simples assim. A pessoa me faz perguntas, ela vai para a casa da mãe dela, e a mãe dela vai falar, olha, eu cozinhei para você um lombo de porco, uma coisa que é uma delícia. Aí ela vai falar, mamãe, eu estou numa dieta especial, sabe, hoje está na moda emagrecer, então estou fazendo regime, eu trouxe a minha banana, a minha maçã de casa. Aí a mãe vai falar, não, mas você está no osso, como pode ser? Você está com aneurisma, você tem... E aí o que eu faço? Anorexia, aneurisma é outra coisa, anorexia. E o que eu faço? A gente recebe assim perguntas, você vê, é uma verdadeira guerra. São soldados na frente de batalha, tirando para tudo quanto é lado. Você fala, não, porque o outro lado é bom, não é que seja ruim. Tipo, o porquinho que está lá, a coisinha que está lá, é boa, é atraente. E você está ali com o banquete na sua frente e fala, não, muito obrigado. Sem ofender o outro lado, procurando não ofender, não fazer a pessoa que está te servindo, que não é obrigada, né, a passar uma humilhação porque você não quer comer o que ela fez com tanto carinho para você. Né? Então, essa luta aí que a gente E assim, não vou entrar em detalhes, assim, uma mulher me perguntou, a irmã dela vai casar na igreja e ela é irmã, convidou ela para o casamento, o que ela faz? Tem coisas assim que a gente, uau, você tem admiração. Seria uma pergunta óbvia, né? Como é que uma pessoa que se julga monoteísta vai entrar dentro de uma igreja cristã? Sim. Pô, é uma pergunta óbvia, não vai. Ah, mas é minha irmã, não vai. Você tem que entender que agora foi, não vai dar para você fazer as mesmas coisas. Vai para o casamento civil. Dá um jeito, leva um presente para ela depois na casa dela. Mas, assim, é uma guerra. E aí todo mundo começa a te criticar e a te... É uma guerra. Então ele diz assim, essa Avodat HaBerurim, ela só acontece em meio a um barulho enorme, uma guerra muito grande.
כדי לברר דבר גשמי ולהפוך אותו לקדושה, para a gente fazer o birur, fazer o refinamento da coisa material e fazer esse material subir para a santidade. פעולה שכרוכה במאבק עם העולם הזה גשמי. É uma פעולה que ela está envolvida com uma briga com esse mundo material. הדבר דומה להבדל בין בעירה של פתילה דקה, agora ele traz um exemplo, a diferença entre, הדבר דומה, essa coisa se parece, להבדל, na diferença, בין בעירה של פתילה דקה. בעירה quer dizer o queimar. O ato, a queima de um pavio fininho, asfugá beshemen zait, que ele está cheio de azeite de oliva, que isso era uma lâmpada antiga, era uma lamparina de azeite, né? Então, o pavio era fininho e tinha o azeite, e shayesh nitfeset ba bekalut, o azeite, então, ele passa pelo pavio facilmente, viboeret besheket, aquele pavio, ele vai se queimando silenciosamente, venachat, de maneira agradável, até que o azeite e o pavio, eles se consumam e eles desaparecem totalmente. Então, esse é um exemplo, e agora vamos dar agora um outro exemplo, o queimar de um tronco de árvore gadol, um tronco de árvore grande, que é muito difícil de fazer acender esse fogo. Também na hora que acender o fogo, esse fogo começa a pular, faz barulho, dá pulos, e mais do que isso, o lomet kale, velomet batel, quer dizer, esse tronco de árvore grande, ele não termina, ele não desaparece como aconteceu com o pavio fino e o azeite, que os dois desapareceram, deram a luz que precisavam dar e sumiram. E agora esse tronco de árvore está fazendo barulho, ele não desaparece, o fogo não desaparece, fica aquela barulheira, aquela guerra. Velomet batel, ele não se anula. Então sempre ainda ele vai virar no máximo uma brasa, quer dizer, ele ainda vai continuar existindo o fogo e a árvore. Dá um sopro ali já. E a סיבה להבדל בצורת הבעירה נעוצה בעובדה שהשמן והפתילה הם בעלי טבע של בעירה. Então, o motivo para essa diferença é que tanto o pavio quanto o azeite, eles têm a natureza que eles são combustíveis. O מצד טבעם, por causa da natureza deles, יש בהם רצון להתבטל ולהתכלות באש. Eles querem esse bitul, eles querem assim desaparecer, se transformando em luz. לכן, האש אוחזת בהם בקלות ובמהירות. E, portanto, o fogo pega neles de maneira fácil e rápida, והיא בוערת בשקט ועדינות. E essa vela de azeite, ela fica acesa de maneira silenciosa e delicada, עד שהיא מכלה את השמן והפתילה לחלוטין. Até que termina esse fogo, ele termina com o azeite e com o pavio totalmente, sem barulho nenhum, de maneira muito agradável. Agora, Geza Etz, o tronco de árvore, Leumatzot, por outro lado, o Homer Gazo Megosham, ele é um material grotesco. É grosso, grotesco. Haser Teva Bitul Vetkalelut. Ele não tem a natureza do Bitul, da anulação e Tkalelut, se unir a outras coisas. Lachem Kasher Sorfim Oto, e portanto, quando se queima ele, o mitnaged ladlaka, ele nunca se queimado. Então começa uma guerra lá. וגם לאחר שמצליחים להכניע אותו, ויש נחזת בו, então também quando a gente consegue vencer a revolta dele, que ele não quer ser queimado, e a gente coloca o fogo nesse tronco de árvore, o mar'ish mitnaged, ele faz barulho,
ele é contra o Besofá Shel Davar, o Lomet Kaleh Legamre. E afinal das contas ele não termina totalmente, sempre vai sobrar lá. E isso eram os exemplos, né? Gamba Avodat Hashem, também no trabalho divino, agora a última estrofe, tá? A gente já vai terminar. Estamos terminando essa parte. Também no trabalho divino, Kasher Poalim Bitul Ve'alat Lekdusha Shel Chafetz Gashmi Shemitzad Tiv'o V'tchunato U'shaech Lebitul. Quando a gente faz Kasher Poalim Bitul, quando a gente faz uma anulação Ve'alat Lekdusha, a gente faz uma subida para Kedushá, quer dizer, do Shel Chafetz Gashmi, de um objeto material, Shemitzad Tiv'o, que por natureza dele, V'tchunato, característica dele, o Shaykh Libitul, ele é um objeto já que ele tem a ver com Bitul. Areia Bitul mitbatzea betzurat tiv'it. Então esse Bitul, essa anulação do lado grotesco dele para o refinamento dele, ele vai acontecer de forma natural, shketá, de uma maneira muito silenciosa, verhalaká, e reta. Que o dia tzadik, esse é o exemplo daquele judeu que é um tzadik, alomet Torah mekei mitzvot besheket, que ele estuda a Torá, cumpre os mandamentos divinos, ninguém está nem sabendo disso, tudo em silêncio, benachat, tudo com muita tranquilidade, lelam avakim, sem guerra, sem briga, sem nada. Kasher Yehudi osek bavodat haberorim, mas quando um judeu, ele agora vai se ocupar com esse trabalho de berorim, de resgatar aquelas luzes caídas, o meonian la'alot lekedushá hefetz gashmi vegas. Então ele quer fazer agora subir para Kedushá uma coisa material grotesca, lekofef et atava שבאכילה ולאכול לשם שמיים, quer dizer, ele quer agora lekofef, ele quer dominar o desejo que ele tem por comer certas coisas. E ele quer agora comer somente para que ele, sim, para que ele fique forte, para fazer o trabalho divino e consiga rezar com muita energia. E lechol Hashem Shamayim, quer dizer, ele quer comer por motivos religiosos, não por motivos aí que ele está obcecado pela comida. Traz isso como exemplo, assim, que hoje o pessoal está obcecado por outras coisas, né? Fosse comida, estaria bom. Tem casas de luxo, carros de luxo, e vai saber o que é mil... A questão da saúde também virou obsessão. Gênero, né? Tipo assim, ser ansioso, ter problemas psicológicos. Virou coisa de luxo, artigos de luxo. A pessoa fala, olha, eu sou autista, né? Olha como isso é importante, chique, olha que chique. Então ficou tudo na moda, né? Tudo na moda, e com isso só ganhando dinheiro, né? Então, quando essa pessoa, ele traz como exemplo a obsessão assim, por comida, mas quando vamos começar assim, botar duas linhas para trás. Kasher Yehudi osek bavodat haberorim. Quando um judeu está ocupado com esse trabalho dos berorim, de resgatar essas luzes do Tou que caíram, o meonian la'alot lekedushá hefetz gashmi vegas. Então ele quer fazer subir para Kedushá, então ele quer usar uma coisa que é uma coisa muito grotesca, tipo uma casa no... Eu ia falar no Morumbi, mas tipo assim, aqui tem um bairro dos ricos, né? Que atravessando a rua, você vai ver lá mansões e... Então, morava gente muito importante aqui. Então a pessoa, ele fala, eu vou comprar uma casa dessas para fazer o trabalho divino, para ter uma sala grande, com uma mesa grande, convidar muitas pessoas para Shabbat. E ele vai querer, assim, fazer subir essa coisa grotesca, essa casa assim tão grande, tão material, assim, tão mundo material.
vai querer agora usar isso para o trabalho divino. Quer dizer, então ele vai fazer o berur dessa maneira, que ele vai usar a coisa material para fazer o trabalho divino. לכופף את התאווה שבאכילה ולאכול לשם שמיים, e aí, ou seja, eu estou obcecado por comida, então agora não, só vou comer por motivos religiosos, para ficar forte, para fazer o trabalho divino, e não porque eu gosto, eu quero sentir o gosto, alguma coisa assim. לעסוק בפרנסה לא בשביל שלא כסף. Tinha um exemplo bom disso. Quer dizer, se ocupar com a parnassá, se ocupar com o trabalho, não somente para que ele tenha dinheiro, lanot shonot, para que ele tenha prazeres assim, diversos, assim, diversificados. Ela que dele tzedzav la Torá, velatet tzedakah, mas ele quer ganhar dinheiro para poder dar tzedakah, para poder pagar a escola das crianças, a escola judaica religiosa. Hoje falaram no Koilo, lá no Beit Sofer, sinagoga que eu dou aula de manhã. Alguém me falou uma coisa muito interessante, né? Tinha aqui o vizinho, morava aqui perto, o Silvio Santos, aqui no Morumbi. Era um judeu, ele tinha um nome judaico, tudo. Então ele cantava uma música, do mundo não se leva nada. Então, aí falaram, e agora? Tá bom, agora ele chegou lá em cima. Do mundo não se leva nada, tudo foi... Então agora, quando a gente chega no outro mundo, para desse mundo a gente leva assim, o que a gente leva? Tudo que a gente fez de bom, a gente leva lá para cima. Então, o que acontece? A pessoa, então, ele vai tentar usar essa matéria grotesca para o trabalho divino. E aí começa essa guerra. Ou seja, assim, Zoi avodah kruha b'mavakim u'b'milchamot. Quer dizer, ele está trabalhando e ele está ganhando dinheiro. Ele fala, uau, com esse dinheiro agora eu posso ter uns prazeres aí que nem Adão e Eva no Gan Eden tinham, no paraíso tinham. E ele fala, não, mas no lugar disso eu vou ter que dar tzedakah, vou ter que pagar a escola judaica religiosa para as minhas crianças. E então começa uma guerra. Vem nascit berash gadol o beruch sará. Então, quer dizer, quando você quer usar uma coisa material para o trabalho divino, e dessa maneira você vai elevar essa matéria, e esse nitzot que está naquela matéria vai subir, aí o outro lado te dá uma contra-ataque. Fala, você está querendo me elevar? Agora não, isso aqui é meu. Dá um contra-ataque. Então a gente tem que se acostumar assim, que o fato de Hashem ter colocado a gente num lugar como o Belém do Pará, ou num lugar como o Rio Claro, não foi um engano. Não é que Hashem se enganou e falou, uau, no lugar de colocar a Hana e o Shammai em Bnei Brak, em Yerushalayim, vou colocar eles lá em Rio Claro, Piracicaba. Em Piracicaba. Aí você fala, não é que Deus se enganou, é que lá tem os nitzutz, como a gente vai traduzir isso, essas luzes do Tou que caíram, essas luzes caídas, exatamente. E para fazer isso subir, você tem que usar essas coisas para o trabalho divino. E dessa maneira você faz subir esses nitzutzot. Aí o outro lado fala, não, pera, isso aqui é meu, o que você está querendo usar isso para Kedushá? E aí começa a guerra. Então, geralmente a gente costuma falar assim, quando a coisa é muito boa, o outro lado tenta atrapalhar. Se tudo vai muito fácil... A gente tem que desconfiar quando tudo está muito fácil. Exatamente. Então... Tem um cachorro correndo atrás, bravo. Aí você vai cadê o cachorro correndo atrás de mim? Tem que... Então quer dizer que não estamos nos esforçando o suficiente. E aqui terminou o assunto por enquanto. Então tá bom. Quer dizer que... quer dizer, então não... vai amar. Eba! Filho, tem que deixar uma mensagem, um comentário aqui, porque olha, 1h e 1. Meu óculos já não está mais funcionando. Opa! 1h04, eu acho, de aula, sei lá. Mas muito tempo. Então, assim, muito obrigada do fundo do coração.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês estejam gostando. Deixe um comentário aqui para nós, um oi, shalom para nós aqui. Pode fazer perguntas, você que não está no nosso grupo fechado de estudo, deixe perguntas aqui no grupo mesmo. O Rabino volta e meia está passando por aqui, vendo os comentários, e ele dá o coraçãozinho para você e já responde a sua pergunta. E você que quer fazer parte do nosso grupo fechado de estudo, vem, que está aqui fixado nos comentários aqui, o meu WhatsApp, que você pode me procurar, entrar em contato comigo e eu te falo como que você faz para estudar junto conosco, tá bom? Um beijo no coração de vocês e tudo de bom. Obrigada, Hannah. Obrigada. Tão longe para ver a gente. De Uma Piracicaba. Piracicaba. O Shammai. Aula maravilhosa, vale mais 1000 vezes que ouro e prata. Opa! É verdade. Opa! É verdade. Para a vida toda. Opa! Muito obrigada, tá, Shammai? Meu marido, querido. Opa, que marido. acompanhou palavra por palavra, acompanhou no livro palavra por palavra, está aprendendo. Porque o hebraico a gente estuda todo dia. Tá vendo? Cada dia uma coisa nova. Tá vendo, tá vendo? Nosso cuidado, dá um abraço E bem gorda pra atzlacha, nós. briut, para nossa Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. E não ficar triste que vocês estão aí em Belém do Pará. Raspa da panela. A raspa da panela. Hashem tem não... mais sabor. Exatamente, Hashem não colocou vocês aí por engano. Tem um motivo Propósito. que o nosso trabalho é maior do que o trabalho daqueles tzadikim, aquelas pessoas elevadas que moram no bairro religioso em Jerusalém, em Bnei Brak. A gente que está aqui no lado de baixo do mundo, na parte de baixo, na raspa da panela, nós que damos muita alegria lá em cima. É muito prazer para Hashem do trabalho que a gente está fazendo aqui, de usar essas coisas materiais aqui no lado de baixo do mundo, usar isso para o trabalho divino e fazer subir todos os netzotzot. E atzlacha brut para nossa Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekol tov.